pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oséias, capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos do 1 ao 9, para que você possa acompanhar conosco. Assim nos diz a palavra de Deus. Até o título vale a pena, viu, gente? O amor paterno de Deus por seu povo. O amor de pai que Deus tem por você. Eu sei que muitos tiveram uma experiência negativa com seus pais. Seu pai, né? Pai biológico, às vezes um pai adotivo. Alguns foram abandonados, ainda muito pequenos, outros nem conheceram o pai. Alguns tiveram pais muito feridos, muito machucados pela vida, que se esconderam com as suas machucaduras atrás do vício da bebida, atrás do vício de relacionamentos extraconjugais, se envolvendo com muitas mulheres. Outros se gastavam no jogo, perdiam tudo que podia vir para dentro de casa. Alguns foram pais muito duros, porque não receberam amor e não sabiam como amar. Outros foram muito severos, porque se sentiam despreparados para a missão de ser pai. Tinham medo de errar, tinham medo que o filho se desviasse e pecaram pelo excesso de rigidez, de dureza, de disciplina. Mas me permita dizer uma coisa a você, que se sentiu sem pai durante a sua vida, ou porque ele realmente estava fora, ou porque estando presente era como se não estivesse. Deus não é pai como nenhum deles foi. Inclusive era para que eles fossem pais como Deus se mostra pai para nós. Vou resumir. Deus nunca te esqueceu como filho, como filha. Deus nunca deixou de ser seu pai. E você só chegou até aqui porque Ele cuidou de você, continua cuidando. Como também conspirou para que todas as coisas levassem você a estar ouvindo esta palavra nesse dia de hoje. Fez com que tudo concorresse para que você pudesse ouvir agora que Ele te ama, que você é importante para Deus, que você não está abandonado no meio das suas dores, dos seus sofrimentos, esquecidos, sem ter ninguém com quem contar. Está na hora de você começar a recorrer ao seu pai, à sua herança, aos tesouros que Ele tem para compartilhar com você, que são muito maiores do que o ouro, a prata, porque Ele pode te dar o que o ouro e a prata dá, mas pode te dar inclusive o que o ouro e a prata não podem. Vive como pobre quem nunca soube que é rico. Vive como miserável aquele que não sabe que tem Deus por seu pai. Deus é seu pai. Escuta essa palavra. Quando Israel era criança, e aqui Israel é você, que Israel quer dizer o povo de Deus, mas quer dizer cada um particularmente, não um número, uma totalidade, uma massa informe, mas um povo feito de pessoas amadas. Quando Israel era ainda criança, eu o amava, do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. Sacrificavam vítima aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos.
Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e traz até junto do rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para o Egito, a Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Nas suas cidades, a luta armada será furiosa e vai engolir seus tagarelas, devorá-los por causa de seus projetos. Meu povo é propenso à rebeldia. Chama por Baal, mas Baal não é capaz de reerguê-los. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Como poderia entregar-te, Israel? Poderia abandonar-te como a cidade de Adama? Ou eu poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Não destruirei Efraim. Eu sou Deus, não um ser humano. Sou santo no meio de ti. Não venho com terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta palavra é uma palavra de Deus para você. E olha, tanto é para cada um de seus filhos, que a palavra fala ora no plural, ora no singular. Mas por que isso? Porque Deus não nos vê como todos. Ele nos vê num todo, mas Ele nos vê a cada um. Nada do que você está enfrentando na sua vida está oculto aos olhos de Deus, nada. Nada das suas lutas escapa ao Senhor. O que você vive às claras está diante dos olhos de Deus, mas aquilo que você vive no escondido da sua alma, Deus também vê. Vê o nosso sofrimento silencioso, vê as nossas preocupações, vê as loucuras que nós pensamos, que passa muita coisa louca pela cabeça da gente, mas Ele também vê as nossas perversões. O Senhor também vê as nossas vergonhas. O Senhor vê a nossa malícia. O Senhor vê o quanto nós nos encontramos perdidos muitas e muitas e muitas vezes. Mas e aí, quando Ele vê todas essas coisas, Ele continua amando você como Ele sempre te amou. Israel era ainda criança e eu o amava. Por que ainda criança? Porque o que uma criança faz para ser amada, gente? Ninguém ama uma criança por merecimento. O que uma criança pode fazer para merecer amor? Não faz nada. Não faz nada que nos ajude, não faz nada que... Nada. Dá trabalho. Requer atenção, requer cuidado, requer carinho, requer dedicação, requer investimento. Custa para a gente, sim, custa suor, custa lágrimas, custa o seu empenho. Quantos têm que trabalhar muito mais do que trabalhariam se fossem solteiros, sozinhos, e fazem porque têm filhos. Então não é uma questão de mérito. O amor, ele é de graça, ele é gratuito. O amor de Deus por você não tem a ver com o que você faz por merecer. Tem a ver com quem Ele é em relação a você. Deus é o seu Pai. E quando você não tinha merecimento nenhum e continua não tendo isso, eu estou falando para mim. O Senhor já me amava. Mas olha aqui que interessante.
E aqui está a resposta para muitos dos nossos sofrimentos e porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e desamados, rejeitados e até inferiorizados em relação a outras pessoas. De onde planta essa raiz, essa planta, esse arbusto, essa praga, essa erva daninha, de onde brota para contaminar tanto amor que é derramado sobre nós ao ponto de nós não sentirmos. Aqui, ó. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. Sim, fui eu, diz o Senhor, quem te ensinei a andar. Fui eu quem te dei forças, que te conduzi pela vida, que você sabe, te segurando pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. A pessoa que tem fé e que tem um relacionamento vivo com Deus, ela sabe, meus queridos, que a providência de Deus governa a nossa vida, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E quando uma coisa boa lhe acontece, muitas e muitas vezes, inclusive como fruto da sua oração, não é que a oração mereça, mas a oração abriu espaço, criou as condições necessárias para que Deus desse. E aí, quando a pessoa se sente contemplada e recebe de Deus aquilo que ela havia pedido em oração, o seu coração se transborda e ela recebe naquela hora, juntamente com o que ela pediu, uma graça maior do que o que ela pediu, que é um transbordamento do seu coração. A alegria de ter recebido é maior do que o que ela recebeu. E naquela hora ela recebe um dom, porque é um dom. E se não fosse, todo mundo tinha, muita gente não tem. Que dom é esse? Se chama gratidão. E naquela hora ela transborda de gratidão e diz: obrigado, meu Senhor, que cuida de mim mesmo sem eu merecer. Mal a palavra me chegou nos lábios e o Senhor atendeu a minha oração. Meu Deus, eu nem rezar direito eu rezei, eu suspirei diante desse susto e deste sofrimento, e naquele momento meu coração ansiou por ajuda, e o Senhor veio depressa me socorrer. Bendito seja o seu nome, que Deus é como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Assim acontece com aquele que teme a Deus, que ama a Deus, que experimentou o amor de Deus. Mas e quem não teme a Deus? Diante da mesma graça, recebe aquele dom, porque Deus, sendo Pai, atende a necessidade da pessoa, mas o seu coração ingrato é incapaz de receber o dom que acompanha o que foi dado. Fica com um presentinho. Se eu dou essa caneca para o Cassiano e ele recebe com gratidão, muito mais do que a caneca, vai junto o meu amor para com ele. Se ele é uma pessoa grata, a caneca é só um símbolo do meu amor por ele. Ele vai colocar isso num lugar destacado. Por quê? Porque uma caneca merece estar ali? Não, porque é um símbolo da nossa amizade, e todas as vezes que ele olhar, ele vai se alegrar, e quando encontrar pessoas que o querem bem, vai dizer: essa caneca aqui meu amigo me deu, eu coloco ela aqui que é para eu me lembrar que Deus me deu uma amizade preciosa. A caneca cai, ela se parte, ela quebra, mas o amor, a amizade ficam. Agora, quando a pessoa pega o item só pelo item e nada mais, ela ficou com a parte mais pobre do presente. Sabe o que diz uma pessoa que não tem amor por Deus e não tem fé? Eu tive sorte. A vida me ajudou. As coisas aconteceram de um jeito, né? Que a sorte favorece as mentes preparadas. Eu estava pronto, chegou a oportunidade, eu agarrei. Não deixa de ser verdade não, você agarrou, você aproveitou a oportunidade.
mas você se esquece de onde surgiu a oportunidade. Que essa oportunidade é fruto do amor por você. E não é o amor de um universo aleatório, não é? Sem vida, sem inteligência. Como se esse universo inteirinho de coisas harmonicamente organizadas estivesse pensando em você. Esse universo está pensando em você não, meu filho. Acorda para a vida. A pessoa acha que aquilo que ela deseja ou as suas inclinações interiores atrai as coisas para ela. As coisas não estão pensando em você. Você me desculpa. Quem pensa em você e quem faz com que tudo concorra para o seu bem é Deus. Que tem, de certa forma, o coração partido quando acontece isso aqui, olha. Eu o ensinei a andar. Eu o fiz caminhar. Segurei pela mão, como um pai faz com seu filhinho. Eu conduzia em meio aos perigos, protegendo, guardando, ensinando por onde ir. Só que eles não perceberam que eu cuidava deles. A pessoa ingrata não percebe que Deus cuida dela. Tanto que, olha, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, muitos de nós fizemos essa experiência. Aqui na Canção Nova, eu não sei se continua fazendo, eu acredito que sim, mas até pouco tempo se fazia. Quando a pessoa entra na Canção Nova, ela escreve a sua história de salvação. E a nossa história de salvação, ela não começa no momento em que a gente teve o nosso encontro pessoal com Jesus. Ela não começa no momento em que a gente passar a crer. Ela começa desde o momento que a gente foi criado. Porque o Senhor nos criou dentro da sua atmosfera de salvação. Ele nos criou nos querendo para Ele. Só que a gente vive uma vida miserável, capenga, desgraçada, até que Deus entre nela, até que a gente se abra para Deus. Não estou dizendo que a pessoa é ruim antes desse encontro pessoal com Ele, mas estou lhe dizendo que tem coisas que não precisariam ter feito a gente sofrer e fizeram. E que nós andávamos assim, às escuras, às apalpadelas, sem saber por onde ia. Estar perdido já é uma coisa terrível. Até que nós temos o nosso encontro pessoal com o Senhor. E quando a gente tem esse encontro, a gente repassa a nossa vida antes dele e começa a enxergar. Nossa, aqui Deus me ajudou, aqui Deus me amparou. Meu Deus, eu não o via. Eu não rezava, eu não o amava, eu tinha ódio de Deus, eu fiquei ressentido com Deus por causa das pessoas que eu perdi, que morreram. Eu muitas vezes fui rebelde, eu ofendi, eu blasfemei. E enquanto eu fazia tudo isso, o amor de Deus por mim não me abandonou. O Senhor cuidava de mim. Quando nós temos o nosso coração, gente, repleto de gratidão, porque nós tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, a gente começa a reconhecer onde o Senhor operou em nosso favor e a gente não percebia. E aí vem uma lista de coisas. Não, antes ainda tem umas coisas boas aqui, ó. Eu os lacei com laços de amizade. Como é que Deus nos chama para Ele? Por meio da amizade. Como é que o diabo te atrai? Com mentiras, com vícios e com medo. O demônio nos arrasta plantando medo no nosso coração. O diabo leva a gente aonde ele quer, nos infernizando, nos aterrorizando com medo. De que a vida vai dar errado, que nós vamos nos desgraçar, que a gente tem que aproveitar os dias que nós temos, porque depois dessa vida não tem nada nos esperando. Tem sim. Mas ele põe isso na nossa cabeça porque é mentiroso. Então, mentindo, que não tem consequências para depois desta vida, e acabrunhando você de medo pelas coisas que acontecem nesta vida, o diabo te leva onde ele quer levar. Deus não faz isso. Poderia? Poderia. Mas o amor não permite que ele faça isso. Como é que o Senhor nos conduz? Com laços de amizade. Eu os amarrei com cordas de amor.
Fazia com eles como o pai que pega o seu filhinho. Você já viu essa cena acontecer alguma vez na sua vida? O pai pegar o filho pelo colo e levantar na altura do rosto. E ficar olhando o menino. E muitas vezes, pelo desespero da mãe, ainda joga para cima, agarra. Gente, só quem é filho e teve essa experiência sabe que coisa maravilhosa que é. Quando seu pai te pega, te levanta, olha no seu rosto, te abraça, te aperta. Senta com você, põe você no colo, aperta você. Você se sente a pessoa mais segura desse mundo. O colo de um pai amoroso é o lugar mais seguro deste mundo. Mas que pena que eu não tive isso. Mas vai continuar sem ter só se você quiser. Porque é o que o Senhor está te oferecendo nesta manhã. Por que muitos não sentem? Porque olha aqui, e até acontece o contrário. Desencadeia-se uma série de males na vida da pessoa, porque não quiseram converter-se, versículo 5. Aí Deus fala de todas as consequências desta rebeldia na vida da pessoa, e diz lá, versículo 7, meu povo é propenso à rebeldia. Conta todas as desgraças que recaem sobre a pessoa. E por fim, para aqueles que pensam que é Deus quem manda isso, por fim ele faz mais uma declaração de amor, que é: como que eu posso te abandonar no meio dessas desgraceiras todas? O meu coração se comove no meu peito, e as minhas entranhas se torcem dentro de mim. Eu não me deixarei levar pelo calor da minha ira, não destruirei. Eu sou santo no meio de ti. Eu não venho com terror, eu venho com amor. Mas por que tantas pessoas têm dificuldade com Deus? Tem dificuldade às vezes não só com Deus, mas principalmente com o Pai do céu. Porque a sua experiência de vida foi ruim com o Pai. Porque olha, ser traído por alguém a quem nós estamos ligados, gente. Ser traído por um pai, ser traído por uma mãe, ser apunhalado por um irmão em quem você confiava, ou por aquela pessoa que você passou a chamar de o amor da minha vida. Você ser traído por alguém assim, a quem você está ligado afetivamente, ou ser traído por uma pessoa de quem você depende. Porque tem pessoas, não é questão só do afeto, do amar. Você depende, quando você é criança, você depende do seu pai. Você depende da sua mãe. Você depende de um professor para proteger você. Porque quando você está na escola, não é só a questão das matérias que são ensinadas, não é? E, claro, não é só matéria fria. O professor é para ser um mestre na vida. E também um exemplo de moral, porque hoje está havendo essa divisão, essa dicotomia, né? Tem coisas que é para a pessoa aprender em casa. Meu amigo, se você tem um ser humano sob a sua responsabilidade, faz parte da sua responsabilidade tornar esse ser humano melhor. Os pais não podem lavar as mãos e jogar tudo na conta dos professores, mas os professores também não podem se eximir da missão que receberam de tornar aquele indivíduo uma pessoa melhor. Não é? E muitas vezes isso acontece, porque a criança está lá, o professor tem a responsabilidade de proteger aquela criança, mas não faz. Às vezes se irrita, às vezes castiga, e às vezes até expõe aquela criança a uma situação difícil, de perigo. Nessa hora em que a pessoa se vê traída na sua confiança, ela é profundamente atingida na sua capacidade de confiar. Ela é ferida na sua capacidade de confiar. E isso ainda é mais verdadeiro quando essa traição vem dos próprios pais, que deveriam proporcionar segurança. Como é que um pai trai a confiança de um filho? Como é que uma mãe trai a confiança de um filho? Através da violência doméstica. O que você vai judiar da pessoa? O que você vai fazer com seu filho, com a sua filha, o que você não tem coragem de fazer com gente fora? Por que a pessoa faz dentro de casa e não faz na rua? Porque se ela fizer na rua, ela vai tomar o troco.
Então olha o tamanho da covardia quando você faz maldade com quem não pode se defender. Ah, mas a filha a gente tem que educar, mas sem violência, você não precisa de violência. Olha, para uma criança, gente, qualquer situação ela é grande demais. Criei meus filhos com muita firmeza e com muito amor. E olha, quase não bati. Mas quase, porque teve uma situação que eles estavam ali se colocando em risco de morte. Eu já tinha avisado várias vezes e já tinha falado. Falei, o papai avisou 1, 2, 3. Eu cheguei a ameaçar, porque a situação era perigosa, não tinha como resolver. Não dava para pôr uma tela de proteção ali, porque só ia criar uma falsa proteção. Eu tinha que ensinar que não se podia pendurar ali. Eu virava as costas e eles penduravam. Chegou uma altura que eu chamei e falei assim, levei lá, mostrei, se cair daqui, morre. E eu vou ter que descer e recolher o cadáver de vocês. Abrir uma cova, enterrar. Foi uma descrição que aterrorizaria qualquer criança. Não deu certo. O que funcionou? Umas 2 chineladinhas em cada um, resolveu o problema. Agora, qual é a consequência dessas 2 chineladinhas? Na cabecinha deles, passaram a vida apanhando. Uma situação. O papai batia. Então, veja, uma situação controlada, que não tinha em vista desabafar, desafogar a raiva, mas em preservar a vida daquelas crianças, porque eram os 2. Para eles é um mundo, gente. Agora imagine você um pai que chega em casa bêbado, violento, e grita, e bate, e machuca. Não, isso é uma traição. Isso é violência. Isso é uma coisa terrível. E a violência nem sempre acontece por esse tipo de agressão que fere o corpo. Outras vezes ela acontece através do abandono, da negligência. Olha, é muito duro quando você vê uma criança triste. Criança não foi feita para tristeza. Uma criança triste despedaça o coração da gente. Despedaça ou não despedaça? Quando você olha nos olhos daquela criança e você vê que ela está triste, não dá, gente. É de rasgar o coração. E às vezes não tem marca nenhuma no corpo, mas tem marca na alma. Porque é relegada à indiferença, desprezada, abandonada. Uma outra violência que fere a confiança do filho e da filha é o adultério que se comete contra o pai dessa criança, contra a mãe dessa criança, porque isso é um golpe terrível diretamente na raiz daquela família, no lugar de onde ela veio. Então não pense a pessoa que um adultério é simplesmente uma traição contra o seu cônjuge. O adultério, ele trai a família. E tem consequências diretas na vida, não só de infância, mas na adolescência, na juventude, vai ter reflexos, inclusive, na vida familiar do seu filho, da sua filha. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, gente, com as coisas que a gente faz, com as motivações que a gente tem, porque não é assim, a vida é minha, e Deus me proíbe as coisas porque Deus é autoritário, não, porque Ele sabe as consequências desses males na vida da gente. E eu nem vou entrar aqui nos méritos do abuso sexual, do abuso psicológico, que é coisa de cadeia mesmo. É uma coisa terrível. Não julgo quem cometeu, porque às vezes a pessoa que fez isso foi vitimada também por situação semelhante. A gente não sabe que tipo de desordem gerou dentro da pessoa, mas independente das razões, é inadmissível. Então, quando uma pessoa vive uma experiência assim, dirigir isso para Deus, responsabilizar Deus por isso, é muito fácil. E quebrar esse relacionamento com o Pai do céu é uma tentação. Então, se você foi prejudicado, se você foi ferido gravemente, se você foi perturbado por pessoas que deviam fazer você se sentir seguro, é possível que você tenha se tornado uma pessoa desconfiada. É possível que você tenha se tornado uma pessoa arredia, aversa a demonstrar qualquer fraqueza, qualquer vulnerabilidade. Só que todos nós somos fracos. Só que todos nós somos vulneráveis.
E você vestir uma capa de forte, de intocável o tempo todo, piora, agrava as suas fraquezas. Pouca coisa torna uma pessoa mais forte do que ela reconhecer o quanto ela é fraca. Porque quando ela reconhece, ela é capaz de se proteger, né? Quebrar a confiança de uma criança, gente, é capaz de prejudicar essa criança por toda a vida, porque faz com que ela se convença de que ela não pode mais acreditar em ninguém. Então a criança cresce e segue pelo resto da vida sentindo que evitar o sofrimento é mais importante do que seguir em frente. Por que tem gente que não se arrisca, que não avança com a vida? Porque para ela o mais importante é se proteger. E se para eu me proteger eu tenho que ficar no casulo, eu tenho que ficar dentro do meu casco de tartaruga, eu vou ficar. Vou ser um jabuti. Me arrastar devagarinho, qualquer coisa que aconteça eu já me recolho. Avanço, mas avanço muito pouquinho. Porque para mim, eu me assegurar que eu não vou ter que passar pelas coisas que eu já passei na vida é mais importante do que eu me realizar, do que eu ser feliz, do que eu seguir em frente, do que eu ter êxito, do que eu ter sucesso. Será que isso já aconteceu com você? Em que diante de situações desafiadoras, mas positivas, boas, você escolheu não arriscar por medo de fracassar, por medo de se expor aos comentários das pessoas, em outras palavras, por medo de sofrer? É difícil demais a vida de uma pessoa assim, sabe por quê? É como você tentar subir numa ladeira de bicicleta com os freios apertados. Você não vai voltar, mas também não vai subir. Tem gente que está com o freio puxado, né? Até usa-se essa expressão, está com o freio de mão puxado. Mas no freio de mão puxado, você ainda força o carro. Mas na bicicleta, não, você não força a bicicleta, não, você força você. Então, a vida da pessoa não avança porque ela está com os freios acionados, não volta para trás, mas avançar é muito difícil. Então, nessa hora, nós corremos o risco de nos tornarmos resistentes, de nos tornarmos refratários e até mesmo avessos a nos mostrar com qualquer tipo de fragilidade, né? E outra, podemos nos tornar propensos, inclusive, a retribuir a dor. Por que algumas pessoas são vingativas? Às vezes a raiz está aí. Mas não sou uma pessoa má, mas comigo é assim, se a pessoa me machucou, eu não paro enquanto eu não conseguir ver a pessoa sofrer, ver a pessoa chorar. Será que você não precisa curar a sua história? Será que você não precisaria, como muitas vezes a gente tem apelado aqui, né? Apelado no sentido de chamar, através da proposta desse livro, Fica Livre do Teu Mal. Será que não tem coisas na sua história das quais você precisa se desvencilhar e se curar? Porque quando a gente não faz isso, a gente pode se tornar capaz de sacrificar as coisas mais belas, as coisas mais promissoras da nossa vida, pelo simples fato da gente se assegurar contra pessoas que podem nos agredir. Então eu quis deixar para o finalzinho os 2 passos mais importantes que você precisa dar, porque a última coisa que a gente ouve, em geral, é a que a gente mais guarda. Diante de tudo isso que foi falado, o que fazer? Diante de uma declaração de amor de Deus por nós, e diante de a gente ter, assim, descortinada diante dos nossos olhos essa realidade, o que eu posso fazer? Primeira coisa, se você se encontra numa situação parecida, desabafar. Você precisa desabafar com quem pode ajudar. E ao menos rezar por você. Você viu como é que o textinho que a gente leu ali do livro? A importância de você ter mais alguém com quem rezar. Principalmente homens, viu, gente? Porque os homens, eles têm muita dificuldade em se abrir em grupos mistos onde as mulheres estão presentes. Homem precisa de amigo homem. E precisa de amigo homem na fé. Você, mulher, também precisa de alguém com quem desabafar e ao menos rezar por você, porque isso é um jeito de pôr para fora. A Bíblia está repleta de inúmeros testemunhos assim. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa descobrir
que agora você tem condições de diferenciar os tipos de relacionamento e se proteger. Você não é mais aquela criança indefesa. Você cresceu. Você agora pode fazer um discernimento. Sabe, a gente tem que ser bom com todo mundo. A gente precisa amar todo mundo, mas a gente pode se proteger daqueles relacionamentos tóxicos, malvados, mesquinhos, de gente que atenta contra nós o tempo inteiro. Então você pode descobrir que agora você tem condições de separar esses tipos e se proteger. E por fim, eu tinha dito 2 mais 3. Terceira coisa, você precisa cultivar relacionamentos sólidos. Cultivar relacionamentos seguros, que ajude você a vencer a dor das lembranças negativas. A gente precisa ter bons relacionamentos, porque quando a tentação vier nos assombrar, nos lembrando as coisas do passado, muito mais a gente lembra as do presente. Que o Senhor nos deu pessoas boas, que a nossa vida é nova e que nós podemos viver essa vida da maneira mais maravilhosa possível, porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e nós tudo podemos na força do seu amor e no poder do seu Espírito. Guardou? Então, ó lá, que desabafar, separar o relacionamento bom do ruim, ficar só com o que é bom, se proteger do que não presta e cultivar os seus bons relacionamentos. Se aproxime de gente boa que você ama. Você foi abandonada, seu marido deixou você e você está perdido, não sabe o que fazer. Se aproxime de gente boa, fortaleça seus bons relacionamentos, se aproxime da sua família, estabeleça boas amizades, tenha uma boa relação com você mesmo, se abra para aprender, descubra coisas novas, volte a estudar, tenha uma nova profissão, use esse tempo que você ia usar se martirizando e se afundando, use para você se reinventar. Você será uma pessoa nova de muitas e boas maneiras.